Que bom podermos juntos celebrar o Deus da nossa salvação. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria podermos ter em cada lar um altar, em cada lar uma igreja. Queremos juntos acompanhar este culto maravilhoso. Com toda a igreja cristã, estamos celebrando o penúltimo domingo do ano da igreja. Estamos falando sobre as coisas do fim. Queremos iniciar cantando o hino 389. Estamos no mundo, mas dele não somos. Iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Queremos acompanhar o hino Te Confesso, ó Deus. Os pecados meus.
causa desta confissão feita de forma cantada, como ministro da palavra chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados. E o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do introito para este nosso culto, nós as encontramos no Salmo de número 90, os primeiros 12 versículos. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa muito depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela Tua ira, e o Teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de Ti, e com a Tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela Tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da Tua ira? Quem conhece o medo que o Teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Até aqui a leitura do introito. Encontramos a leitura da epístola, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 11. Prontos para a vinda do Senhor. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor
não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Até aqui a leitura da Epístola. Nós cantamos o hino 206, O Mundo é Teu, Senhor. A leitura do Santo Evangelho encontramos em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Os 3 empregados. Jesus continuou: O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro,
Ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos em conjunto fazermos a confissão de nossa fé, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Seja este dom
em nome daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá, o noivo celeste, o Senhor da Igreja, nosso querido Salvador Jesus. Liturgicamente estamos perto do Advento. O Advento nos lembra aquele que veio, aquele que vem na palavra e nos sacramentos e aquele que virá no final dos tempos. Os últimos domingos antes do Advento são usados pela Igreja para lembrarmos as coisas do fim, a morte, o juízo final, o final dos tempos. Esta mensagem de Jesus nos vem para animar nosso coração para este grande encontro com o Senhor, não para apavorar ninguém, mas para orientar, para nos equipar, para usarmos bem este tempo precioso que é o tempo da graça, o tempo da oportunidade. O quinto discurso de Jesus, ou seja, os capítulos 24 e 25 de Mateus, eles falam exatamente sobre essas coisas lá do fim. E este discurso começa com aquela observação feita pelos discípulos sobre a beleza do templo e uma profecia que Jesus faz. Mateus 24 diz: Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Esta profecia de Jesus se realiza 40 anos depois, quando através do imperador Tito, Jerusalém é tomada e há a grande destruição do templo. Esta verdade histórica também aponta para algo maior que vai vir depois. São os ensinamentos de Jesus sobre as coisas do fim. No capítulo 25, no Evangelho da semana passada, Jesus fala sobre a atitude de vigiarmos, contando a história de um casamento e daquelas moças que foram convidadas para o casamento. 5 estavam preparadas e 5 não. A parábola termina dizendo assim: Jesus diz: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Qual é a atitude do vigia? É isso que agora vai nos contar o Evangelho deste domingo. Nessa história que Jesus conta sobre um senhor, dono de uma grande propriedade, que antes de viajar chama 3 dos seus empregados e lhes distribui somas enormes de dinheiro. A um, diz o texto, deu 500 moedas de ouro, a outro deu 200 e a outro 100 moedas, conforme a capacidade de cada um. Depois de muito tempo, diz o texto, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. 2 empregados haviam exatamente se preparado para a volta do patrão. Eles usaram aquele valor que haviam recebido e multiplicaram aquilo tudo. E eles devolvem tudo. Um diz: aqui estão 500 moedas que eu consegui com aquelas 500 que o Senhor me deu. Tudo é seu. Assim faz o segundo empregado também. No entanto, o terceiro empregado, ficando com medo, diz o texto, conforme ele mesmo diz, na verdade ele foi mau e negligente. Ele se escondeu atrás de uma lei da época de que se alguém escondesse na terra um tesouro, estava isento de qualquer responsabilidade. Ele tem que escutar então a palavra empregado mau e preguiçoso. Tudo aquilo que ele diz, aquilo não funciona. Eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. No entanto, ele não escapa da ira do patrão. Ele é jogado fora, onde há choro
e ranger de dentes. Jesus está ensinando que na atitude de vigiar, nós vamos então não simplesmente esperar, mas nós vamos colocar capacidades, dons, tudo que somos e temos a serviço deste Senhor a quem nós servimos. Reconhecemos como cristãos que tudo vem de Deus e tudo volta para Deus, de que somos administradores, somos mordomos de todas as boas dádivas que vêm lá do alto. Quando usamos os dons que Deus nos dá, estes dons, sendo exercitados, eles vão se multiplicando e a plenitude do Senhor vai acontecendo na vida de cada um dos seus filhos. O amor vai gerar amor, a fé vai gerar a fé. E assim as capacidades vão sendo renovadas e vão aumentando. É mais ou menos isso que no final nós vamos ouvir no Evangelho, porque aquele que tem muito receberá mais e terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. Nós administramos o tempo, o corpo, a alma, nós administramos o Evangelho recebido, nós administramos as capacidades naturais, os dons espirituais. Nós somos administradores de tudo aquilo que Deus tem nos emprestado por breve tempo. O Salmo 90, no seu versículo 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Somos lembrados que um dia vamos prestar contas de tudo aquilo que nós recebemos. E que alegria é podermos saber que a fé nos torna amigos de Deus. Que vamos ouvir aquela palavra maravilhosa: muito bem, empregado bom e fiel, venha festejar comigo. A fé nos coloca em relação correta com Deus e pelo amor para com o nosso próximo. A presença de Jesus na nossa vida faz com que todas as coisas possam ser usadas para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. Deus nos faz seus administradores fiéis por sua graça renovadora na vida de cada um de nós. Aos cristãos de Tessalônica, o apóstolo Paulo então escreveu: nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Vejam que dons maravilhosos, fala da fé, fala do amor, fala da esperança. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos, quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como têm feito até agora. O apóstolo Pedro, que esteve junto lá quando Jesus contou aquelas parábolas, falando sobre a vigilância, quando fala das coisas do fim, quando o pastor Pedro, depois, cuidando do seu rebanho, pôde então escrever, na segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo, a partir do versículo 3. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons,
nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança e à perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Aquele servo que foi chamado à vigilância é também aquele servo que recebe grandes presentes. Eu e você que fomos chamados, fomos também capacitados por Deus. Esta graça reveladora de Deus nos renova diariamente para servi-lo e segui-lo. Estas capacidades que Deus nos provê são usadas para o bem do próximo, para o bem deste mundo que está tão longe de Deus, para a glória de Deus e para que o Evangelho seja pregado até que todos o conheçam. O Evangelho nos coloca diante desta grande oportunidade que Deus nos dá de servi-lo com este seu grande amor por nós, pela vida que nos tem dado, pelo grande presente que Ele nos dá de podermos ser chamados seus filhos e suas filhas. Que Deus nos abençoe no uso diário de todos estes dons e capacidades e presentes da vida que Deus nos deu, esta vida que é boa e que é bela, esta vida que tem uma dimensão da eternidade. Sabemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando na parábola, nesta história que Jesus conta, aquele patrão diz: venha festejar comigo. Nós estamos ouvindo aquela palavra bonita de Jesus que um dia virá para mim e para você: venha, servo bom e fiel, entre para a minha casa, venha festejar comigo. As portas da eternidade, as portas do céu vão se abrir por causa de Jesus e da sua obra por nós. Um dos hinos do nosso inário, o hino 383, sobre o tema santificação, amor e obediência, é o hino que fala: mãos ao trabalho, jovens, na vinha do Senhor, enquanto ainda tendes vossa vida em flor. Vamos, enquanto é dia, com força trabalhar. Eia que em vindo a noite não há mais lidar. A segunda estrofe deste hino, reescrita pelo colega Gastão Tomé, no ano de 1985. Mãos ao trabalho, servas, sem nunca esmorecer. Tendo Jesus ao lado, fácil é vencer. Vamos, irmãs, servindo a Deus nos consagrar. Eia que em vindo a noite não há mais lidar. Mãos ao trabalho, servos, obreiros de Jesus. Ide que é tempo agora de servir na luz. Ide o vigor da vida a Cristo devotar. Eia que em vindo a noite não há mais lidar. Mãos ao trabalho todos, breve nos chega o fim, quando tocar no juízo o anjo seu clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar.
eia que em vindo a noite vamos descansar. Que Deus nos guarde como seus vigias, no uso correto de todos os bens, todas as dádivas, deste grande presente da vida que Ele nos deu, num tempo de tantas necessidades do amor de Deus na vida das pessoas. E que Deus nos mantenha até o fim firmes na fé. Amém. Queremos convidar a todos para, neste momento, falarmos com Deus em oração. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Teu é o reino, o poder e a glória. Nós te agradecemos e louvamos, porque nos fizeste Teu povo e ovelhas do Teu rebanho, e por vires a nós diariamente em Tua santa palavra, e sempre que recebemos os Teus sacramentos. A promessa do novo céu e da nova terra nos enche de esperança. Lá não ouviremos mais o som do choro e o grito da aflição. Não haverá mais morte e tudo estará em perfeita harmonia. Aguardamos ansiosamente pela indescritível paz que preparaste para os que te amam. Assegura-nos de que estaremos contigo na vida eterna, porque assim nos prometeste em Cristo Jesus. Guarda-nos alertas e preparados para o dia em que Jesus voltará como Rei para julgar todas as nações. Dá-nos conhecimento da Tua palavra para termos firmeza contra aqueles que tentam nos enganar com ensinos falsos. Ajuda-nos a permanecer firmes até o final.
Enquanto aguardamos a tua volta, dá-nos forças para suportar perseguições por causa de nossa fé. Dá-nos coragem de participar no anúncio do teu Evangelho por todo o mundo. Usa-nos para levar a tua palavra de esperança aos doentes e aos que sofrem. Preserva entre nós um governo que nos permite exercer livremente a fé. Concede paz ao nosso país e às demais nações do mundo. Auxilia-nos a crescer no amor de uns para com os outros. Concede harmonia à tua Igreja sobre a terra, para que a tua vontade seja feita. Estende a tua mão curadora aos doentes, tua presença aos solitários, tua coragem aos que vivem com medo e a tua esperança aos desesperados. Enquanto aguardamos a vinda de teu Filho no juízo final, faze-nos permanecer firmes na fé e em santidade de vida, preparados para o encontro com Jesus Cristo, o nosso Rei, em nome de quem oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Com alegria nós finalizamos esse nosso culto, agradecemos a todos que nos acompanham. Não deixem de divulgar estas informações que a congregação está mandando sempre, não só através dos cultos, mas de todas as mensagens que a Igreja Luterana tem enviado a todos. Queremos iniciar esta nova semana sob as bênçãos do nosso bondoso Deus. Nesse mês de novembro, nós queremos lembrar uma data também muito importante, antes do Advento, que é o Dia Nacional de Ação de Graças. Será no dia 26 de novembro, é uma quinta-feira. Vamos ter aqui na congregação um culto maravilhoso. Queremos este ano estender, através das dádivas que serão trazidas aqui diante do altar, os alimentos, queremos estender a ajuda à nossa Escola Especial Concórdia, através das suas famílias, as famílias de seus alunos. Desejamos a todos um domingo muito abençoado e uma semana nos cuidados de nosso querido Senhor Jesus. Fiquem todos bem, fiquem com Deus.